Primeiro, ela trabalha com cidades sustentáveis. O que é uma cidade sustentável? Uma cidade sustentável acaba com a sua biodiversidade? Mata as suas larvas, mata as suas plantinhas, mata as suas árvores, faz a mineração de qualquer forma, acaba com seus recursos hídricos. Uma cidade sustentável faz isso? Não. Uma cidade sustentável tem sistema de transporte desorganizado, poluidor, sem condições humanas de transporte para as pessoas? Não. Uma cidade sustentável constrói escolas, como nós construímos as nossas escolas, aquelas, inclusive, em que nós ensinamos, que gastam uma quantidade absurda de energia, que o tempo todo acabam produzindo uma quantidade extraordinária de recursos que não usam, por exemplo, quando a gente vai no banheiro, da descarga, suja o rio. Não é isso? Uma cidade sustentável faz isso? Não. Então, nós não estamos construindo aí as cidades sustentáveis com responsabilidade. Uma cidade sustentável utiliza energia solar. Vocês viram uma palestra aqui, vocês vieram na primeira palestra, quando se falou de construção sustentável, por exemplo? Vieram. Uma cidade sustentável aplica aqueles conceitos todos. Coleta água de chuva, não é? Reutiliza. Tem programas bastante amplos de educação ambiental. Então, começa por ali. E a agricultura sustentável? Eu tenho certeza que aqui em Ouro Preto as pessoas produzem ali no Salto e vendem para a escola, e a gente faz compra direta na escola. Nós fazemos isso? A comida que nós comemos nas nossas escolas é dos nossos produtores rurais organizados aqui? Não. Então, esse é um outro ponto. Por exemplo, e nós estimulamos a produção orgânica, hoje a gente sabe fazer, a gente tem tecnologia para isso. Nós fazemos isso? Produção orgânica, não é? A gente acabou com os transgênicos? A gente não vê transgênico por aqui, vê? Nem nós comemos nada que tenha transgênico, comemos? Não? Comemos, né? Não é? Soja e outras coisas. Então, vejam bem, infraestrutura e integração regional, o que é isso? É, sobretudo, pensar os sistemas de desenvolvimento regional de forma a utilizar o mínimo dos recursos humanos, a potencializar a inteligência humana, a potencializar a tecnologia que está disponível hoje para a gente. Isso é infraestrutura e integração regional, valorizando, sobretudo, as diferenças regionais e a capacidade de produção de cada região, de forma complementar. A gente faz isso? A gente não está fazendo isso ainda, né? Espero. Gestão dos recursos naturais. O que é gestão dos recursos naturais? O que é isso? Fazer gestão dos recursos naturais. O que é fazer gestão dos recursos naturais? É a gente... Como? Administrar. Significa não usar de qualquer forma. Significa usar o mínimo dos recursos, da forma mais inteligente possível, repondo sempre que possível, não é? E valorizando os grupos humanos que vivem naquela região. Isso é gestão de recursos naturais. Redução das desigualdades sociais. O que é isso? Isso a gente sabe mais ou menos, não é? Investir nas pessoas que estão lá embaixo no processo social. É como se a gente estivesse num... Eu sou corintiana, né? Eu sei que tem gente aí que torce para o Galo, outros que torcem para... Tem gente aí, né? Então, é como se o Corinthians entrasse no jogo de futebol, já com uma tabela com -4 para o Galo, por exemplo. É isso que a gente vive no dia a dia. Redução das desigualdades é você garantir condições de igualdade para as pessoas no processo de sobrevivência e de interferência no conjunto social. É isso, né? Então, esse é outro item. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que foi muito bem trabalhado aqui pelo professor Carlos e outros dias também, que é a produção máxima de ciência, a utilização máxima da inteligência humana, dos sistemas de produção de conhecimento para a sustentabilidade. A gente vai discutir um pouquinho essa questão do desenvolvimento sustentável depois. Para a sustentabilidade. Quer dizer, aquele cenário, aquelas imagens que a gente viu no final, na última apresentação do professor Carlos, são imagens que a gente não podia ter nunca mais. Não é? Por quê? Porque são imagens de um desenvolvimento absolutamente que não considera a necessidade de equilíbrio na gestão dos recursos naturais, por exemplo, e nem as potencialidades humanas. Então,
é justamente desenvolver o máximo de ciência, aplicar, produzir ciência, para que se possa viver com qualidade e, sobretudo, em relação equilibrada com o ambiente, utilizando o mínimo possível daquilo que são chamados os bens naturais ou os bens ecológicos. E acrescentou-se em 2007, o item, depois de muita discussão, que foi da questão das mudanças climáticas. Houve uma resistência muito grande, porque ainda há quem diga que vocês sabem que existem muitos cientistas, inclusive alguns colegas nossos, muitas vezes, que dizem que não existe mudança climática. Que dizem que o que acontece com a Terra hoje, o que acontece no planeta, é resultado dos processos naturais. Essa é uma discussão científica. Agora, é impossível não se ouvir com cuidado, apesar de alguns cientistas realmente terem trabalhado de forma não apropriada e não ética a questão das mudanças, mas é impossível não verificar o que acontece no planeta hoje em termos dessas mudanças. Então, esses aqui são, na verdade, esses temas, os primeiros 6 e depois mudanças climáticas, são os assuntos da Agenda 21 brasileira. É isso que todos nós, no dia a dia, no cotidiano, ao nos integrarmos a um programa como esse, deve trabalhar, ou são os temas prioritários da Agenda 21. E essa Agenda 21 nacional, ela se desdobrou em uma Agenda 21 local. Quer dizer, aqueles assuntos todos devem ser trazidos para o nosso lugar de viver, para a nossa escola, para a nossa casa, para o nosso cotidiano. Aqueles assuntos que são assuntos gerais devem ser trabalhados no nosso local. Por quê? Porque um dos conceitos é justamente esse. As pessoas, olha, a grande discussão e parte dos consensos, daquilo que se percebeu a partir desse trabalho todo, que foi sistematizado, que foi reunido e debatido politicamente em 92, foi que tudo que acontece em um lugar tem ressonância no outro. Se eu abro uma torneira aqui e gasto água de certa forma, isso tem um impacto em outros lugares. Se eu utilizo um produto tóxico aqui, isso tem impacto em outras partes do planeta. E essa agenda, ela precisa ser organizada. É uma agenda, igual a gente faz no dia a dia da gente. De manhã eu tenho que fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. Por isso ela se chama agenda, porque ela implica em uma sequência de ações. Como é que essas ações devem ser desenvolvidas? Com grupos que podem fazer. Se vocês resolverem criar a Agenda 21 aqui, vocês podem criar. E associá-la à Agenda 21 brasileira. Nós criamos um grupo de mulheres ou de jovens e nós queremos fazer um processo de Agenda 21 na escola. Vocês podem fazer. O que ela precisa ter é garantir a diversidade dos participantes. Garantir grupos de pessoas de diferentes áreas que estejam interessadas em implantar, sejam aqueles 7 pontos, ou trabalhar um ou outro daqueles pontos. Ninguém é obrigado a trabalhar, no caso da Agenda 21 brasileira, a trabalhar o conjunto da agenda. E isso o Brasil tem que prestar contas à comunidade internacional. Vocês já viram a Carta da Terra? Já viram? Vamos ler isso aqui juntos, só um pouquinho, para a gente ver. Porque a Agenda 21, a execução da Agenda 21 está baseada nisso aqui. Vamos ver se vocês conseguem ler com uma voz bem alta, assim, para a gente acordar depois, depois do almoço. O que está escrito ali? Vamos ler. Esse texto, que é o texto da Carta da Terra, é aquilo que a gente pode chamar do texto mais genuíno do que é e do que foi o espírito da Agenda 21. E ele tem por trás bases filosóficas sérias. Primeiro, ele trabalha com um conceito que é o chamado, a ética da responsabilidade, desenvolvida por um filósofo, eu vou citá-lo depois, chamado Hans Jonas. Hans Jonas é o filósofo que traz para a contemporaneidade
É um filósofo que diz o seguinte: as tecnologias não têm bula. Por quê? Ela não vem com bulinha de prescrição. No que nós vamos fazer no mundo, nós temos que ser absolutamente responsáveis. E cada instância tem que ser responsável segundo o seu papel social. Se você é o gestor, se você é o dirigente da indústria, você tem que operar de forma responsável no sistema ambiental. Se você é o professor, você tem que operar de forma responsável. Então, ele traz, e ele diz, essa é a grande questão ética civilizatória desse momento. A grande questão da ética nesse momento. A ética da responsabilidade. Traz uma outra questão profunda, que no Brasil é muito discutida pelo Leonardo Boff, mas ele não trabalha isso cientificamente, agora ele traz a discussão, que é a questão da ética do cuidado com o presente e com o futuro. Por quê, gente? Por trás disso, tem uma questão séria do direito internacional. O direito diz o seguinte, que eu não posso decidir por aqueles que não têm o poder de decisão. Então, eu posso decidir que eu vou destruir quantas espécies? 20, uma espécie a cada 20 minutos? Eu posso decidir que eu vou destruir uma espécie a cada 20 minutos, se isso significa impacto para quem vai nascer depois? Eu tenho o direito ético de fazer isso? Não. Tenho o direito moral? E não tenho o direito do ponto de vista legal também. Então, na verdade, é isso que está sendo colocado aí. Quando se fala de futura geração, não é balela. Não é balela. É entender o seguinte, que se eu não pude nadar num rio, porque eu, sendo mulher, não podia nadar no rio, porque meu pai não deixava, porque mulher não nadava, aí eu falava assim, mas meus filhos, se eu tiver uma filha, eu juro que minha filha vai nadar naquele rio. Ela não vai nadar naquele rio, porque o rio não existe mais. Alguém legislou e destruiu aquele rio. Não é? Existem espécies que a gente não vai conhecer mais. E se eu trabalhei com guerra, portanto, eu sou diplomata é paranoico, né? Nós sabemos que, de vez em quando, toda loucura pode acontecer no mundo. E se alguém resolver arrumar uma coisinha tóxica que acaba com todas as mosquinhas que polinizam o chocolate? Não é? Afinal de contas, tem tantas mosquinhas assim que polinizam o chocolate? Se estão concentradas em determinadas regiões? Não é? Vive nas matas. Então, primeiro, você pode acabar com as matas. Segundo, pode acabar com as mosquinhas. Já pensaram que coisa pavorosa? Alguém tem direito de fazer isso? Então, eu estou levando aí ao extremo. Aí é ficção científica isso, né? Ficção, filme de ficção. Mas só para a gente pensar um pouquinho, que essa é uma referência para a discussão. Quer dizer, qual é o direito que eu tenho de ir ao banheiro da descarga e sujar e poluir o rio, sendo que eu tenho hoje tecnologia apropriada para tratar isso? Qual é o direito? Não é? Então, basicamente, o que se fala na Carta da Terra é isso. E a Carta da Terra pode ser romântica, de certa forma, mas ela é, digamos que, uma referência moral, nem ética, moral, para se pensar a forma como nós operamos no cotidiano, do ponto de vista destrutivo, inclusive interferindo na vida de outros sobre os quais nós não temos direito de interferir, que são as pessoas do futuro. Não é? Pode passar. Bem, a Agenda 21 é interessante porque ela traz uma série de oportunidades. Eu vou passar rapidinho nisso aqui para entrar nas outras questões. Primeiro, o fato dela ser participativa. Segundo, o fato dela permitir construir uma visão de futuro que não é essa visão da discussão fácil sobre desenvolvimento sustentável. Porque hoje o desenvolvimento sustentável é maquiagem, é mentira. As pessoas falam em desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade exige realmente responsabilidade e planejamento em relação às ações a longo prazo. Quer dizer, o que vai acontecer com os recursos hídricos se eu trabalhar dessa ou daquela forma? O que vai acontecer com as mosquinhas da floresta, que são importantes, se eu operar dessa ou daquela forma? E o que é muito interessante, essas ações fazem parte de um pacto coletivo que inclui o conhecimento científico, que inclui o conhecimento tecnológico, que inclui os conhecimentos ancestrais. Porque aquela população ancestral indígena, ribeirinha, quilombola, que sabe, por exemplo, fazer cultura consorciada, sabe plantar de forma associada,
aquilo ali também é conhecimento tecnológico. Vocês sabem que o maior investimento, um dos maiores investimentos hoje é pesquisa, e uma das áreas onde vai haver maior impacto na área de construção, por exemplo, é a reutilização dos produtos da terra. Então, nós vamos encontrar aí milhões de gente, daqui a muito pouco tempo agora, isso já começou em alguns países, inclusive, utilizando terra de novo para fazer construção civil. Quer dizer, na verdade, é voltar à utilização de tecnologias e de conhecimentos que são conhecimentos ancestrais. E esses conhecimentos, quando se faz pactos coletivos, se junta pessoas de várias origens, vários lugares, é possível coletar o melhor da inteligência dos vários lugares, das várias pessoas. Isso que a gente chama de inteligência coletiva. É um processo contínuo, por quê? Porque ele não é transitório como são os governos. Isso é uma discussão profunda que se faz sobre governabilidade e governança. Governabilidade é aquilo que faz um governo. Governança é aquilo que fazem os grupos que fazem pacto. Isso ultrapassa a fronteira do governo. Se você faz uma Agenda 21, você pensa em 21 anos e você pensa em 21 anos de ação. Os grupos podem mudar, mas você tem referências desenhadas pelo conjunto social para um período mais longo da história do que o de um governo ou de outro governo. E, obviamente, com uma visão a partir dos vários interesses e dos vários lugares. O interesse das empresas, o interesse da dona de casa, o interesse da pessoa que tem necessidades especiais. Esses interesses precisam estar contidos em conflito, porque os conflitos são grandes. É tolo dizer que não tem conflito, não é? Em conflito, mas aí existem alguns mecanismos da própria agenda que ajudam a fazer com que esses conflitos sejam minimizados no processo de quando a gente faz uma Agenda 21. E as cidades que fizeram são cidades, ou as regiões, ou os lugares, ou as instituições que têm feito a Agenda 21, geralmente caminham de forma socialmente muito mais interessante, com maior recurso para o conjunto social. Eu vou ser rápida aqui. Obstáculos são grandes. Primeiro, ninguém faz a Agenda 21 do dia para a noite. A Agenda 21, normalmente, é muito interessante. Quando você começa a fazer, tem aquele pique. Normalmente é assim. Aí se chega ao desenho do o que deve ser uma sociedade ideal, como é que seria a forma mais interessante. Depois se entra, geralmente, numa fase de conflitos. A gente chama as pedras no caminho. E aí é que começa a haver a compreensão do que é viável naquele momento, o que é viável naquele tempo, o que é viável com aqueles grupos, o que é viável com outros grupos. Um dos maiores problemas no Brasil é a falta de cultura de participação. Então, fazer a Agenda 21 aqui é difícil, porque as pessoas não se acreditam como parte do poder de interferência na mudança. Mas eu acho que esse é um desafio importante. Se 2 acreditam, vamos fazer com 2. Se 10 acreditam, vamos fazer com 10. Em alguns lugares onde a gente tem feito a Agenda 21, tem grupos que são... Os grupos permanentes, eles flutuam. Eles vão de... Por exemplo, a gente faz, Mariana, reuniões que vive cheia a sala, que a gente não consegue, às vezes... E às vezes consegue disso tirar uma ação que... O planejamento para a ação é 5 meses, demora 1 ano para começar a ação. Então, essa compreensão é uma compreensão importante dos problemas locais, dos traumas sociais coletivos, e como é que você vai trabalhar isso junto. A dificuldade de planejar. Como a gente foi ensinado a pensar a curto prazo, no Brasil principalmente, além de pensar a curto prazo, de pensar assim, tudo no resultado imediato. Raramente você vê alguém que pensa no resultado para uma geração. Esse imediatismo nosso... E a gente esquece. Gente, pensa uma coisa. 5 anos atrás, 5 anos não passou muito rápido na vida da gente? Não passa muito rápido 5 anos? Passa rápido, até na vida de vocês jovenzinhos aí. Então, pensar 5 anos, pensar 6 anos, às vezes, é muito difícil para o nosso conjunto social. Então, é preciso ter ótima condução das Agendas 21 para a gente conseguir... como diz, perseverar, como diz um dos líderes da Agenda 21 no Brasil, que é o Diogo Alvim, perseverar nesse processo de fazer, aprender a fazer planejamento de forma conjunta. Não é? Pode passar. Então, é muito importante entender que a Agenda 21 é um instrumento de planejamento integrado e é um instrumento de empoderamento coletivo, que vale a pena investir. E eu vou dizer por que vale a pena. Nós vamos levar um chacoalhão no Brasil agora. Por quê? Porque como a gente opera por ciclos e modas e ondas, não é? Nós vamos ter, agora em 2012, a revisão da Agenda 21, que vai acontecer aqui no Brasil.
os nossos resultados são pífios. Os resultados brasileiros são pífios. O Ministério do Meio Ambiente acabou de fazer agora uma pesquisa sobre as agendas 21 brasileiras. Então, eu acho que, por um lado, vai ser interessante, porque vai haver, nesse movimento todo aí, tem uma porção de coisas acontecendo, vai acontecer uma Agenda 21 que os vários países do mundo vêm trazendo seus resultados, e nós vamos ter que olhar os nossos resultados também. Tem países que produziram grandes mudanças estruturais. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Não é? Tem países que estão indo muito devagar. Uma área onde a gente vai bem é a Agenda 21 na escola. E eu acho que vale a pena, porque vale a pena investir na Agenda 21 na escola. Nessa área a gente tem ido bem. E o impacto nas regiões onde se faz a Agenda 21 na escola é muito grande. Inclusive com resultado de participação dos alunos muito grande e de resultado de articulação comunitária muito interessante e aplicação de tecnologias locais de forma muito rica. Não é? Ter regiões do Brasil que a gente não reconhece em função desses processos. Olha, eu vou só passar muito rápido em uma coisa que talvez não seja tão visível ainda. Mas aí, o que é interessante é que essas Agendas 21 criaram algumas redes. E é muito interessante, que a gente tem chamado aí de redes por sustentabilidade. Criaram algumas redes, e esses dias eu estava conversando com a Marina, ministra, e a Marina fala, olha, a avaliação que a Marina tem, por exemplo, é que 12% dos votos dela foram votos de gente dessas redes. Ela dizia, eles não estavam votando em mim. Eles não estavam votando em mim, eles estavam votando num processo que eles acreditam. Ela tem ciência disso. Por quê? Porque foram criadas, é uma coisa interessante, quem de vocês, acho que o Júlio, né, é tão interessante, ao mesmo tempo que pode ser um pouco desanimador para muita gente, dizer, olha, nossa, a gente está muito atrás no Brasil, a China já está trabalhando com uma porção de tecnologias, a gente entra numa universidade na China, gente, eu fui agora para a China, você chega na universidade, o que as pessoas estão estudando de redução de uso de impacto natural em todas as áreas das ciências, o que o pessoal nas escolas, segundo grau, primeiro grau, segundo grau, trabalhando desde design ambiental, e entendendo o que significa, sabe, assim, a preocupação em que tipo de roupa você vai usar, como utilizar a energia solar. Assim, põe o pé, você fala que você é brasileira, a pessoa fala assim, se uma hora de sol garantiria energia para toda a humanidade durante uma semana, quanto vocês têm de energia solar na casa de vocês? Essa pergunta a gente ouve toda hora. Toda hora. Não é? E a gente já está aí gatinhando para trás. Por outro lado, algumas redes ambientais se consolidaram no Brasil que estão produzindo grande avanço científico, grande articulação de conhecimento. Por exemplo, eu hoje fiquei aqui pensando, não, o professor Júlio tem que ir lá conversar com as pessoas, com os jovens lá de Duque de Caxias, que estão montando uma série de processos para a manutenção da floresta, que é uma floresta pequena ainda, mas eles não sabem isso aí que está discutido aqui. Não é? Então, essas redes são redes que estão muito sólidas. E no Brasil elas têm crescido. Eu acho que elas representam hoje, mais ou menos, pelo que se avaliou, das pessoas que fazem ativismo, que fazem movimentos, etc., quase 60% das pessoas que mexem com essa área de desenvolvimento social no Brasil. E isso é muito interessante. Isso, por exemplo, você vê, de repente, você vai encontrar, está começando a ter impacto na indústria. Nós temos a primeira indústria de emissão zero integrada no Rio Grande do Sul agora, uma indústria interessantíssima, uma fábrica de cerveja, nesses programas de emissão zero, por exemplo, é resultado da ação dessas redes, porque você encontra pessoas em todas as diferentes áreas do conjunto social, das várias profissões, muitos jovens impulsionando esse tipo de processo, e isso é muito interessante e pode criar aquilo que a gente chama dos novos paradigmas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu estou falando demais, né? Tem mais 3 minutos para parar? Então vamos para o nosso próximo slide. Tem uma mulher que eu gosto muito, foi minha professora, é uma pessoa interessante, a Vandana Shiva. Ela é uma física, trabalha no laboratório, é feminista, ecologista, ecofeminista, ela se diz. E a Vandana Shiva é muito interessante, e ela dá, assim, toda vez, quando vocês dizem, se eu fico meio desanimada, mando um e-mail para ela, mando um e-mail de volta.
A Vendana Shiva uma vez disse o seguinte: ô, gente, vocês esqueceram da Índia, do Gandhi, que os ingleses diziam o seguinte, que os ingleses consideravam que tinham o seu império em todos os lugares, portanto, o sol nunca se punha no Império Britânico. Vocês sabem dessa frase, né? O Império Britânico é aquele onde o sol nunca se põe. E a Vendana Shiva é muito interessante. Ela, quando ganhou um desses prêmios aí de pesquisa em física, né, ela fez um discurso que deixou todo mundo assustado, porque ela foi receber um prêmio em física tradicional e fez um discurso absolutamente sobre as questões dos direitos, do futuro e, principalmente, da construção de poder coletivo. Porque ela é resultado de poder coletivo, mesmo, né? Então, olha o que ela escreveu ali. Vamos ler isso juntos? Vamos ler isso, vê se a gente consegue ler. Então, isso aí. Isso é muito interessante. Essa compreensão da urgência. Da urgência. Na verdade, por que a compreensão da urgência? E no processo da Agenda 21 se trabalha muito com a urgência. Porque o que se entende é que a gente chegou num estágio muito elevado de conhecimento tecnológico, de capacidade de interferência na própria vida, e que, justamente por isso, esse é o momento de urgência, até pelo processo acelerado, esses insetos que, quando você pensa que nós matamos hoje espécies com essa velocidade espetacular, não é? Então, quer dizer, nós chegamos no momento de urgência, não é só crise existencial. Não são só criancinhas que se matam para sobreviver ao bullying em alguns lugares, e no Brasil também. Não nos iludamos. Porque no Brasil também, a gente não mata as crianças, pessoas não se suicidam como aquelas crianças que se suicidaram esses dias aí nos Estados Unidos, mas as pessoas morrem, a alma das pessoas morre, a capacidade produtiva das pessoas morre. E não é só por bullying, é por pressão social, justamente por incapacidade de ver o que pode ser o futuro. Então, essa urgência é uma urgência em função justamente dessa realidade que a gente vive. Saber construir o futuro. Saber construir o futuro e, principalmente, saber como ter instrumentos para construir o futuro. Eu acho que essa é uma questão muito interessante colocada pela Vendana Shiva. E um outro tema importante, que é um tema da Agenda 21, que é a questão da monocultura. Porque ela fala da monocultura, não só da monocultura essa que destrói, e eu vou mais no finalzinho falar um pouquinho disso, mas essa monocultura mental também. Quer dizer, não enxergar que assegurar a diversidade, a biodiversidade, a expressão da diversidade, a capacidade de interferência das pessoas a partir dos seus vários espaços da vida, significa, inclusive, não conseguir enxergar a possibilidade de futuro. Perder a percepção real, inclusive do espaço que nós ocupamos. Então, acho que é importante ter essas referências, principalmente quando a gente fala de Agenda 21. Vou no segundo ponto, muito rapidamente, eu vou passar aqui muito rapidamente, porque acho que o professor Júlio já falou tudo que tinha que ser falado nessa questão da realidade global. O que seria, talvez, importante a gente pensar é recuperar um pouquinho aí daquela discussão que eu fiz do Hans Jonas. Porque o Hans Jonas, que é um filósofo extraordinariamente respeitado, é considerado, assim, entre os filósofos contemporâneos, um filósofo de grande interferência na organização, principalmente do processo tecnológico científico hoje, ele coloca uma questão importante, que tudo que a gente antes colocava como importante, os valores, chamados valores dos direitos humanos, como ética do próximo, prescrição de justiça, de misericórdia, de honradez, tudo isso é muito importante. Continua válido, isso aí não deixou de ser válido. Mas que, na verdade, tem uma outra questão que é absolutamente importante hoje, que é a ética da responsabilidade. Ser responsável com a sua forma de viver, o seu espaço de viver e a forma de viver coletiva. Que isso, sim, hoje é absolutamente urgente e imediato. Justamente em função daquilo que a gente falou, que é o processo muito acelerado de destruição, não é, que o ser humano hoje consegue conduzir por ter instrumentos científicos e tecnológicos para fazer isso. Então, essa referência é importante. E há
foi organizado, inclusive, uma coisa interessante, que é uma compreensão do que significa hoje. Assim, nós chegamos ao ponto, por exemplo, de criar diagramas e fluxogramas